Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a segunda edição dessa sexta-feira que foi bem movimentada, né? Teve entrevista coletiva hoje da diretoria do Vasco e foi um verdadeiro show de horrores, né? Minha Nossa Senhora, eles conseguiram piorar o que já estava ruim. O clima que já era de desconfiança, de desespero, ficou ainda pior, né? O torcedor do Vasco está completamente desesperado, perdido, sem rumo. E as pessoas que representam o clube aparentemente também estão perdidas, estão sem rumo. Um verdadeiro show de horror. Foi uma coletiva para falar nada com nada, né? Uma coletiva para transferir culpa. Enfim, cara, complicado. A gente vai falar aqui dessa coletiva e vamos falar também do time, né? Que amanhã tem jogo, amanhã é aniversário do Vasco. O Vasco joga contra o Operário pelo primeiro turno da Série B do campeonato. Segundo turno, perdão, né? Primeira rodada do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos falar de Vasco depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa o like e se inscreva também aqui no canal. Rodou a vinheta. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Amanhã o Vasco enfrenta o Operário, a partir das 7 horas da noite, lá no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, né? O Vasco, que no primeiro turno foi derrotado pelo Operário em São Januário. E teremos novidades nesse jogo contra o Operário, não só dentro de campo, né, que o Lisca vai fazer alterações, a gente vai falar aqui, mas também nas regras ali da partida, porque terá VAR. Será o primeiro jogo do Vasco na Série B com o VAR. O VAR começa agora no segundo turno da Série B. Então tivemos todo o primeiro turno sem VAR, agora no segundo turno tem VAR também na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco encerrou na tarde dessa sexta-feira a preparação para enfrentar o Operário amanhã, né, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco treinou em Curitiba, no CT do Atlético Paranaense. E o Lisca realizou ali os últimos ajustes na equipe do Vasco. Vanderlei e Morato voltaram a ficar à disposição do treinador depois de ficarem de fora, né? O Morato por Covid-19 e o Vanderlei, que foi expulso na partida contra o Remo, cumpriu ali a suspensão e agora volta ao time titular do Vasco. Porém, o Vasco terá outras baixas também. Juninho, cumprindo suspensão nessa partida, não vai para o jogo. Ele foi suspenso por conta de um julgamento no STJD, por conta de uma expulsão quando ele estava no banco de reservas no jogo contra o Goiás. E o MT também não viajou, né, para o Paraná, ainda por conta ali daquela aglomeração que ele cometeu. Ele foi flagrado na balada, né, então continua sem viajar e não foi relacionado. O Lisca deve estar dando ali um puxão de orelha, né, colocando ele na geladeira. Inadmissível o que fez o MT. E existe a possibilidade, cara, do Lisca fazer algumas alterações na equipe. O Ricardo Graça, por exemplo, pode perder a posição para o Hernando. O nível é esse, o nível de zagueiro do Vasco é esse. Entra um, quando o cara que entra não presta. Aí entra, a gente pede, bota do que está no banco aí. O que está no banco é o mesmo nível. Então, Hernando e Ricardo Graça disputam aí uma posição no time titular e o Peck pode voltar a ser titular na equipe também, ganhar novamente uma oportunidade. Dito isso, a provável escalação do Vasco amanhã é a seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Miranda e Ricardo Graça ou Hernando com Zeca na esquerda, Rômulo, Bruno Gomes e Sarrafiore no meio, Marquinhos Gabriel ou Gabriel Peck, Jabá e Germancano na frente. O Vasco é o atual 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, 5 pontos atrás do quarto colocado, que é o CRB. Até por conta dessa horrorosa classificação, desse horroroso primeiro turno do Vasco, hoje a diretoria administrativa do Vasco deu uma entrevista coletiva, né? Alexandre Pássaro, Jorge Salgado, Luiz Melo, enfim, os figurões lá da diretoria do Vasco deram uma entrevista coletiva para tentar justificar esse fracasso, enfim, dar alguma satisfação, mas acabou que a entrevista saiu pior que a encomenda, né? A gente cobrava aqui um posicionamento da diretoria do Vasco, né, que eles viessem a público falar alguma coisa, mas quando eles vêm a público a gente quer que eles fiquem quietos, porque, pelo amor de Deus, foi um show de horror a entrevista coletiva hoje, principalmente de Jorge Salgado e de Alexandre Pássaro. Foi uma coisa assim tão desgastante, tão revoltante, que eu nem vou colocar muitos trechos aqui não. Vou colocar só um, para poupar a sua paciência. Até porque você já deve ter visto também, né? Foi transmitido ao vivo na Vasco TV, você já deve ter visto. Mas se você não viu, depois você assiste, eu vou colocar aqui só o trecho que me irritou mais,
que foi quando o Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, perguntou sobre a falta de empenho, né, que a gente vê dos jogadores dentro de campo. A gente não vê jogador sentindo a derrota, o Vasco perde, o jogador sai sorrindo, depois faz churrasco, né, aparece embalada, ninguém sente a derrota, a gente sente. O Vasco, quando perde, meu amigo, eu vou dormir 6 horas da manhã no outro dia, aqui que eu não consigo pregar o olho, triste, revoltado. Agora o jogador tá cagando e andando, né, então não tá nem aí. Perde, semana que vem tem outro jogo, terça tem outro jogo, sábado tem outro jogo, e nisso aí o campeonato tá passando, ninguém sente nada. E o Flávio Dias foi muito feliz nessa colocação, perguntando sobre isso, né? Sobre essa falta de vontade de defender o Vasco, essa falta de dedicação, de empenho com a camisa do Vasco, mas o presidente Jorge Salgado e o Alexandre Pássaro disseram que isso não existe, né? Que isso aí é coisa que a gente aqui fica inventando. A galera do YouTube, a imprensa, os torcedores nas redes sociais, todo mundo tá maluco, todo mundo tá inventando, ninguém sabe o que acontece no dia a dia, eles que estão lá que sabem o que acontece no dia a dia, e não acontece nada disso. O Vasco é um time que todo mundo se dedica, o time é lutador, o time é batalhador, o time tá ali, soa sangue todo jogo, é carrinho todo jogo, é correria, ninguém anda em campo, enfim, eles estão vivendo no mundo à parte deles, né? Mas confere aí o que disse, né, o Salgado e principalmente o Pássaro, né, cara, que praticamente falou que a culpa não é dele, a culpa é de quem reclama. Parece que eles perdem e tá tudo bem e não acontece nada. Eu discordo um pouco dessa tua observação. Convivendo com jogadores, indo no CT, falando com eles, às vezes em concentração, eu sinto exatamente o contrário. Os jogadores ficam bastante aborrecidos, bastante chateados quando, naturalmente, eles perdem um jogo. Ninguém pode ter uma reação positiva logo após uma derrota. Então, se essa impressão vocês têm de longe, eu de perto não tenho essa impressão. Convivo aí com jogadores, o Pássaro é a mesma coisa. A gente sabe que uns sentem mais, outros sentem menos. Alguns são mais cascudos, veteranos, outros são mais jovens, cada um tem um comportamento diferente, mas não passa pela cabeça de nenhum jogador esse tipo de conduta de não senti a derrota, não estou nem aí. Absolutamente não acontece isso. Essa tua visão é completamente diferente da minha. Nesse aspecto eu não tenho dúvida nenhuma em te afirmar isso. Entendeu? Na verdade, só complementando aqui o que o Jorge disse, né, eu vejo que, às vezes, muito a distância e a completa falta de conhecimento e percepção do que acontece internamente, às vezes, é quem leva e quem externa um cenário completamente diferente para os torcedores, para as redes sociais, para as pessoas daquilo. Lógico que, dentro de campo, a gente quer que os jogadores se entreguem, a gente controla carga, a gente controla GPS, a gente controla esforço, a gente controla ação de alta intensidade, mas isso tudo é relativo, né? Porque o que a gente quer mesmo é terminar o jogo e que os jogadores se dediquem ali dentro de campo. Pegando um pouquinho aqui, né, e a gente acompanha o Vasco há bastante tempo, né, quem acompanha futebol, estuda futebol, gosta de futebol, acompanha todos os clubes, assim como tem muita gente que acompanha o clube que a gente está. E a gente olhando um pouquinho para trás, né, o Vasco já teve todo o tipo de estrutura de departamento de futebol, com ex-jogador, sem ex-jogador, com vice-presidente, sem vice-presidente, com diretor, sem diretor, com gerente, sem gerente, com diretor e com gerente em determinado momento. E a reclamação praticamente sempre foi a mesma, né? Então, independente do trabalho que se faz aqui, às vezes as questões acabam sendo as mesmas, porque a questão do insucesso eles levam a essas discussões, né? E a gente tem que pegar alguns exemplos recentes para a gente analisar, como, por exemplo, o Fernando Miguel, que era um jogador que externamente, né, não prestava para o Vasco. Eu disse aqui na saída dele, eu falei também do Pikachu, e hoje o Fernando Miguel é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O Pikachu é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Henrique, que não servia, é lateral esquerdo titular do Lyon, agora começando o Campeonato Francês. Então a gente também tem que entender que aqui no Vasco, pela série de coisas que englobam o Vasco, e principalmente olhando hoje, né, dos lados que as pessoas tomam
para se fazer análise, ou a grande maioria das pessoas tomam para se fazer análise, a gente fica dividido, né? Metade vai para A, metade vai para B, enquanto isso está o clube, estão os jogadores, estão as pessoas no meio de toda essa bagunça, né, de opinião externa. Agora, então, o que eu acho realmente é isso. Eu acho que assim, a entrega tem, ninguém aqui é maluco, né, de trabalhar, não vamos pegar nem esses dois, vamos pegar os outros treinadores que passaram aqui e tal. Nenhum resolveu o problema. Nenhum teve uma leitura de dizer assim, eu estou indo embora porque os jogadores não se dedicam, eu estou indo embora porque... Pelo contrário, ultimamente nenhum treinador saiu por decisão própria, né? Mesmo com tudo isso. Então, não há um comodismo, não há uma falta de entrega, não há uma falta de respeito com a camisa do Vasco. De fato, tiveram alguns episódios aí como a questão de aglomeração, balada, mas isso é um problema muito mais social e muito mais de atletas do que especificamente do Vasco. É só a gente olhar para os outros clubes. Mas quem analisa só Vasco, né, acaba não tendo uma percepção de cenário completo, enfim, de ambiente um pouquinho maior para fazer uma análise um pouquinho melhor. Bom, inacreditável, né? Inacreditável. Eu vou pegar só um trecho aqui, cara, que o Pássaro falou, quando ele fala que o Vasco teve todas as estruturas de futebol possíveis, né? E sempre tinha um problema da torcida reclamar, que o futebol não dava certo, que o Vasco já teve VP, o Vasco não teve VP, que já teve ex-jogador comandando futebol e pessoas também que não eram ex-jogadores, e a torcida sempre reclamou que a coisa não dava certo, etc e tal. Concordo com você nesse ponto, Pássaro, você realmente está certo. Só que você tem que pensar um pouquinho, parar em pensar um pouquinho, que o seu desempenho à frente do futebol do Vasco da Gama é o pior da história do Vasco da Gama. O pior. Não tem ex-jogador, VP amador, VP profissional, CEO. Ninguém foi pior do que você. Você montou um time que está em 11º na Série B do Campeonato Brasileiro. É o pior desempenho do futebol da história do Vasco. Em mais de 120 anos de história do Vasco, o seu trabalho é o pior de todos. Ninguém conseguiu montar um time que ficou em 11º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem que falar menos, né? Tem que transferir menos responsabilidade e trabalhar um pouco mais, né? Porque o trabalho, meu amigo, é horroroso. E não tem essa também agora de, porque o Vasco sempre tenta transferir a responsabilidade, né? Não, porque no Vasco tem lado A, lado B, e aí lado C, lado D, cada um escolhe o lado, e as críticas são baseadas nisso. Meu amigo, hoje todo mundo acha o seu trabalho horrível. E tá ali, é 11º colocado na Série B. Todo mundo. Ninguém suporta mais o seu trabalho, Alexandre Pássaro. Pode ser quem votou em Leven, quem torceu para Leven, quem torceu para Brant, quem votou no Salgado, quem fez por campanha. Todo mundo acha o seu trabalho horroroso. O seu trabalho é péssimo. Você montou um time que é 11º na Série B do Campeonato Brasileiro. Então não tem lado. Não tem lado A, não tem lado B, não tem lado C, não tem lado D. É Vasco. Todo vascaíno está insatisfeito com essa porcaria de time que você montou e que está em 11º na Série B. Você deveria ter vergonha, mas aparentemente não tem. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações vascaínas. Amanhã tem jogo, hein? Vamos ver o que acontece amanhã. Aniversário do Vasco. Vamos ver qual vai ser o presente. Até a próxima.